nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do projeto Catequese em 12 Minutos. Estamos mais uma vez falando do Espírito Santo de Deus nessa semana que antecede Pentecostes. Então, nada mais justo e eficaz do que comecemos a nossa meditação invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão e minha irmã, foi-nos passado a missão de falar um pouquinho, meditarmos um pouquinho sobre o Evangelho de São João. O tema de nossa meditação é: Ele vos dará o outro Paráclito. Está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. Então vamos pegar a nossa palavra, a nossa Bíblia Sagrada, e vamos meditar esse trecho do Evangelho de São João Evangelista, o discípulo amado. Então, no capítulo 14 de São João Evangelista, ele diz assim, versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e minhas amigas, é interessante quando meditamos o capítulo 14 do Evangelho de São João, é importante que tenhamos uma consciência do contexto desse trecho do Evangelho de São João. Então, no capítulo 14, para entendermos melhor por que Cristo se dirige a seus discípulos dizendo: enviarei um outro Paráclito, precisamos retornar a um capítulo anterior para entendermos o que estava acontecendo naquele momento. Então, quando retornamos no capítulo 13 de São João, nós observamos que Jesus está diante de seus discípulos e ele começa todo o ritual da Santa Ceia. Mas o que precede o ritual da Santa Ceia é o ritual do lava-pés. Naquele instante, os discípulos que o acompanhavam, os 12 discípulos, eles estavam meio que sem entender o que acontecia naquele momento. Por exemplo, o ato do lava-pés, ele nos remete a uma ação de humildade. E até aquele momento, os discípulos não conseguiam entender porque o mestre tinha que lavar os seus pés. Nós sabemos, dentro de todo um contexto, que aquilo fazia parte de um momento, de um sinônimo de entrega e de humildade. E ali, naquele ato de lavar os pés dos discípulos, já começou a deixar os 12 meio que com uma pulga atrás da orelha, digamos assim. Passado o ato do lava-pés, que nós já conhecemos, na Quinta-feira Santa, Jesus, diante dos 12, ele anuncia que dentre eles haverá um traidor. Ora, o tempo todo andando ao lado do mestre, vendo que o mestre provocava milagres, né? Ressuscitou mortos, andou sobre águas. Como é que dentre os 12, aqueles que viram tudo de perto, testemunharam cada ação do próprio Cristo, como é que eles
poderia imaginar que dentre eles existiria um traidor. Segundo momento em que eles ficam intrigados. Ora, viemos para uma ceia, estamos à véspera da Páscoa, lavamos os pés do Mestre, há um traidor entre nós. Enfim, o capítulo 13, que antecede o 14, obviamente, ele já traz esse momento de angústia no coração dos apóstolos. Bom, terminando o capítulo 13, já começa o momento em que Jesus se despede deles. Mas eles não entendem como Jesus está se despedindo de nós. No instante em que Judas sai, porque Judas é o traidor, então ele tem o que fazer, o próprio Cristo fala a eles: Judas, vá e faça o que tenha que fazer. Naquele momento os 11 observaram aquela ação e falaram: não, deve ser porque Judas trazia consigo uma sacola, e nessa sacola Judas iria de repente comprar alguma coisa para a festa, enfim. Mas assim que Judas saiu, Jesus chega até os seus discípulos e diz: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará em breve. Jesus complementa: filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Ou seja, já estou quase indo embora. E ele completa: vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. No entanto, dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. Bom, nesse instante, Jesus deu uma deixa de que ele ia embora. E aí Pedro, o líder entre os 11, porque Judas tinha saído, pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde vou não podeis seguir-me agora, mas seguir-me-ás mais tarde. Ora, à medida que o tempo ia passando, que aquela quinta-feira santa ia se realizando, as dúvidas pairavam no coração dos discípulos. Em determinado momento, já entrando no capítulo 14, Jesus diz assim: depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou também vós estejais, e vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Aí São Tomé, indignado com ele, mais esse questionamento, faz uma nova pergunta ao Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Nesse instante, Jesus fala uma das frases mais lindas e mais importantes das Sagradas Escrituras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Já se passava ali talvez algumas horas de ceia e só dúvida no coração dos apóstolos. São Filipe fazia parte do grupo: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ou seja, Jesus esteve caminhando com eles o tempo todo, falava o tempo todo do Pai, mas São Filipe ainda tinha uma dúvida: quem é o Pai? Mais um questionamento. E Jesus diz assim: há tanto tempo que estou convosco que não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes: mostra-nos o Pai. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? Outra dúvida. Filipe, ouvindo aquelas palavras, se recolheu e esperou o que estava por vir. Daquele momento em diante, Jesus percebe que o coração de cada um dos 11 estava angustiado, contrito, assustado. Ora, o mestre está indo embora, o mestre falou do Pai, o mestre falou do caminho. E Jesus, percebendo que chegou um ponto de que não tinha como mais explicar, afinal de contas, todos estavam completamente assustados, porque naquele instante, Jesus sabia o que aconteceria com ele, mas os 11 não sabiam. Então Jesus entra no versículo 12 do capítulo 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo que pedizes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedizes em meu nome, vou-lo farei. E aí ele vem com uma condição: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Outro Paráclito.
Quem era o atual Paráclito? Era o próprio Cristo. O que quer dizer Paráclito, meus irmãos e minhas irmãs? Paráclito quer dizer consolador, advogado. Então, para que Jesus acalmasse o coração de todos os seus discípulos, aqueles 11 que permaneciam com ele, ele falou: eu sou o Consolador, eu estou partindo, mas deixo com vocês um outro Paráclito. Mas não foi Jesus que disse que eu vou deixar, ele vai rogar ao Pai para que deixe conosco um outro Paráclito, que é um outro Consolador. Não se assustem, segundo Jesus queria dizer, não se assustem, vocês não ficarão sozinhos. Mas lembre-se, ele fez uma condição, no versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E, para complementar isso dito por Jesus, ele fala assim: o Espírito Santo Paráclito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Vamos ler de novo? Versículo 17. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Veja bem, há 2020 anos atrás, o próprio Cristo falava: é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Meus irmãos e minhas irmãs, medite sobre hoje. Medite sobre aquela mãe que há pouco tempo jogou uma criança no lote vazio e ateou fogo. Medite um pouco sobre o quanto de crianças que são abortadas. Medite um pouco sobre esse Covid, sobre esse mal que assola o nosso mundo. Será que esse mundo é esse mundo aqui? Versículo 17, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas por que o mundo não pode receber? Porque não o vê nem o conhece. Porém, está escrito na palavra de Deus: vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Eu, você, nós, cristãos, católicos, será que nós acolhemos essa palavra? Vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará com vós. Se nós temos conosco o Espírito Santo de Deus, ele está presente. Quando começamos a nossa meditação, invocamos o Espírito Santo. Então acredite nisso, meu irmão e minha irmã. Acredite que ele está aqui, comigo, contigo, conosco. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo. Não sei em que momento que você está passando. Que aflição que está no seu coração. Mas acredite que esse mundo aí fora, que comete atrocidades, ele não conhece o Espírito Santo de Deus. Muitos católicos, infelizmente, imaginam que a Santíssima Trindade são 2. Ora, se é Trindade, são 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quantos católicos não sabem que foram 2 enviados por Deus? Foi enviado por Deus Pai o Filho, que morreu por nós na cruz, e foi enviado por Deus Pai o Espírito Santo Paráclito. Paráclito, Consolador. Diante disso, eu quero dar um breve testemunho do tanto que é importante nós colocarmos o Espírito Santo de Deus à frente de tudo. Ele está conosco. Em 2010, quando eu morava de aluguel, eu conversei com a minha esposa Regina: meu bem, nós temos que comprar uma casa. E eu não tinha 1 centavo no bolso. Então eu pedi ao Espírito Santo de Deus que colocasse uma solução na minha vida. Eu tinha que ter uma casa. Durante a noite eu orei, no dia seguinte eu falei com a minha esposa: vou começar a rezar, estou rezando pouco. O Espírito Santo de Deus falou comigo: você tem que rezar mais. E naquele instante eu falei: agora eu vou rezar um rosário todo dia. E a primeira impressão que eu tive, que eu não tinha tanta afinidade com o rosário, é que eu tinha que rezar 3 terços. E a Regina falou para mim assim: não, meu bem, são 4. Eu falei: lascou, agora piorou. No entanto, eu comecei. Eu ia para o trabalho, eu acordava de manhã às 6h30, 6 horas, rezava 1 terço. Pegava o ônibus do trabalho, rezava outro terço. Voltava do trabalho, rezava outro terço. E à noite rezava outro terço. Rosário. Isso foi mais ou menos... Isso foi em 2009. Finalzinho de 2009. Em 2010, janeiro de 2010, eu comprei minha casa. Porque o Espírito Santo de Deus suscitou no meu coração, porque eu o conhecia e queria que ele permanecesse comigo. Que eu precisava comprar uma casa, eu precisava rezar mais. Não é que eu precisava comprar uma casa, eu precisava rezar mais. E fiz esse propósito de rezar 4 terços todo dia.
Meu irmão, minha irmã, no versículo 18 ele termina: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Ele estava partindo, mas deixou o Espírito Santo conosco. Há pouco tempo que ele diz aqui é que logo em seguida, 50 dias depois seria Pentecostes, e a manifestação do Espírito Santo viria de fato entre os apóstolos, de tal forma que manifestasse na nossa igreja o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essas eram as palavras que eu queria lhe passar, a missão que nos foi dada. Mas para terminar, nós precisamos que, além da invocação do Espírito Santo, a intercessão dela que é a esposa do Espírito Santo. Ela que o anjo, quando a viu, em nenhum momento da Bíblia acontece isso. O anjo, quando a viu, ele ficou assustado, porque ela era repleta de graça. Ela não era pela metade, nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Era completa da graça de Deus. Nossa Senhora, nossa mãezinha. Feche seus olhos, rezemos juntos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, juntamente com o amor do Espírito Santo, entre em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu amigo, minha amiga, fique conosco, continue assistindo os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, curta nossos vídeos, porque essa evangelização ela tem que chegar ao seu coração e ao coração de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Deus nos abençoe.